No meio do ano, à medida que as tensões aumentavam entre o Irã e Israel, a China ajudou a organizar um festival de cinema chinês de 5 dias na capital iraniana, Teherã. O evento foi aberto com um blockbuster, A Batalha no Lago Changjin. O drama retrata o heroísmo dos soldados chineses que lutaram contra as tropas americanas na Guerra da Coreia de 1950 a 53. Um ataque com um soco para evitar 100, disse o Mao Tse-tung, que aparece encorajando os seus camaradas. Blogueiros nacionalistas na China celebraram a exibição do filme. O Irã não pode ficar de braços cruzados, mesmo que os Estados Unidos estejam por trás de Israel, escreveu um blogueiro amplamente lido na China. Enquanto os oficiais chineses refletem sobre a violência no Oriente Médio desde então, desde o início do festival até agora, talvez os oficiais chineses eles estejam menos inclinados a uma escalada de violência no Oriente Médio. Pessoal, fazer uma pausa para falar da Surfshark, nossa parceira aqui do canal, que é uma empresa de segurança digital. E ela tem vários serviços, como antivírus, proteção digital e a VPN, que é essa ferramenta que criptografa a sua presença e o seu tráfego na internet. Ou seja, todos os seus dados, da onde você está falando, o seu endereço digital, que é o seu endereço de IP, tudo sobre você fica protegido, criptografado e escondido sigiloso. Então você tem várias vantagens. Primeiro que as pessoas não sabem o que você está fazendo, sites que querem coletar seus dados não vão conseguir. Depois que você pode navegar em sites de outros países que tem aqueles bloqueios. Por exemplo, você quer assistir um filme, só que você está aqui e a sua conta é de outro país, você não vai conseguir assistir o filme porque o filme não está liberado para determinado país, você vai poder acessar ele. Você quer fazer compras em sites de fora que não deixam que essa compra seja feita porque você está num país distante ou diferente do que eles aceitam, você vai conseguir fazer isso também. Sei lá, passagem aérea, tem muita coisa que você vai usar com a VPN. E a Surfshark tá com uma promoção incrível agora em dezembro, por R$10,99 por mês. Quando você faz o seu pacote, você ainda vai ganhar 4 meses extras. Por R$10,99 por mês, você ganha 4 meses extras. Tá com desconto no preço por mês e você vai ganhar 4 meses extras. Então, vale muito a pena. Surfshark é a melhor nessa ferramenta e no mundo digital é absolutamente necessário que você esteja protegido, esteja seguro e tire vantagens, né? Ou acesse tudo que você quer sem ter os bloqueios convencionais. Você pode conseguir todo esse desconto usando o meu cupom. Você tem que clicar no link www.surfshark.com/rock, HOC, www.surfshark.com/rock, HOC. Aproveita e garante a sua segurança na internet. O Irã lançou uma série de mísseis contra Israel no dia 1º de outubro de 2024. Israel tem atacado implacavelmente os aliados do Irã em Gaza e no Líbano. Tudo isso perturba a China, que é de longe o mais poderoso dos 4 países do eixo das ditaduras 5, né? Se a gente incluir a Venezuela. Então, Irã, Coreia do Norte, Rússia, China e Venezuela. Os 4, eles compartilham de um desprezo, como eu tenho sempre falado aqui para vocês, pela ordem global liderada pelos Estados Unidos e uma disposição de revisitar, de reorganizar, de perturbar essa ordem, porque eles são países revisionistas e os seus acordos de segurança muitas vezes são sombrios. Mas, apesar da sua própria demonstração de força em torno de Taiwan, existem limites para o apetite da China por conflitos, principalmente com os seus aliados. A relação da China com o Irã ilustra bem esse dilema. Os líderes em Pequim, eles sentem muita simpatia pela visão de mundo do Irã. E no ano passado o Irã recebeu plena adesão à Organização de Cooperação de Xangai, que é um clube de segurança e economia euroasiático dominado pela China e pela Rússia. Em janeiro, o Irã foi admitido nos BRICS, outro grupo que a China e a Rússia tentam cultivar como um bastião de céticos do Ocidente, ou de rivais, ou de resistência ao Ocidente. E a China também se beneficia
beneficia do abundante fornecimento de petróleo do Irã. O volume desse comércio é difícil de quantificar devido aos esquemas elaborados que a China e o Irã usam para evitar as sanções americanas, mas estima-se que ele compreenda de 10 a 15% das importações de petróleo bruto da China, o que representa a maior parte das exportações iranianas do combustível. Praticamente quase todo o petróleo que o Irã exporta vai para a China. Como o maior comprador mundial de petróleo estrangeiro, a China preocupa-se com um impacto potencial de uma guerra mais ampla no Oriente Médio sobre o fluxo e o custo do petróleo. O Irã vende seu petróleo a preços mais baixos, e um ataque israelense às instalações de petróleo iranianas, por exemplo, poderia forçar a China a depender mais de outros fornecedores, como a Arábia Saudita, que oferece preços mais altos. Mas os carregamentos sauditas poderiam ser também interrompidos no Estreito de Hormuz ou no Mar Vermelho por ataques de mísseis do Irã ou dos Houthis, que são apoiados pelo Irã no Iêmen. Isso pode não ser catastrófico para a China. Acredita-se que o país tenha reservas que cobririam de 3 a 4 meses de importações perdidas, e essas reservas, inclusive, vêm aumentando substancialmente. E, além disso, o petróleo representa 18% da matriz energética da China, em comparação a 34% da matriz americana. Mas uma grande guerra no Oriente Médio, ela poderia certamente ameaçar os interesses comerciais da China na região. A China já investiu bilhões de dólares em projetos de energia e infraestrutura, especialmente em países do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Israel também é um destino de investimento chinês, apesar do apoio chinês de longa data à causa palestina. A China vê o poder americano em declínio no Oriente Médio e enxerga uma oportunidade. Ela estabeleceu laços estreitos com o Irã, mas também com a Arábia Saudita e outros rivais do Irã. A China descreve seus grandes investimentos na região como parte da sua iniciativa da nova Rota da Seda, e eu tenho um vídeo aqui no canal muito completo que vocês precisam assistir, explico exatamente todos os detalhes da nova Rota da Seda, assistam. Mas em resumo, ela é um programa global de construção de infraestrutura destinado a impulsionar o comércio e a influência chinesa. A abordagem desse projeto, indiferente às questões políticas, ajuda a projetar a China como uma potência não intervencionista. E ela está ansiosa para cultivar essa imagem entre os países do sul global, em contraponto à imagem intervencionista dos Estados Unidos. Claro que na prática não é bem assim, porque vários desses países, inclusive, que receberam esses investimentos, estão incomodados e percebem e enxergam, desde financiamento até a presença de mão de obra de chineses nos seus países, como políticas neocolonialistas e extremamente intervencionistas. Mas, à medida que o Oriente Médio ameaça mergulhar em um conflito cada vez mais amplo, com o Irã no centro dele, a impotência diplomática da China na região corre o risco de ser exposta. A China tem tentado demonstrar o contrário. Em março do ano passado, mediou as etapas finais de um acordo entre Irã e Arábia Saudita para restabelecer suas relações diplomáticas há muito tempo rompidas. Em julho, as facções rivais palestinas, Fatah e Hamas, anunciaram um acordo vago em Pequim para cooperar na formação de um novo governo para os palestinos quando a guerra em Gaza terminar. Essas medidas, no entanto, elas não impediram as guerras e toda a turbulência que está acontecendo no Oriente Médio. A dependência do Irã em relação à China, como comprador do seu petróleo, poderia dar aos chineses uma influência sobre a República Islâmica. No entanto, a China aparentemente vê maiores benefícios no envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no Oriente Médio do que ela própria tentar ajudar a conter o Irã. Ou seja, a China prefere os Estados Unidos atolados por uma década ou mais no Oriente Médio, que seja, do que ela mesma ir lá e ficar apaziguando, negociando, impedindo dos conflitos escalarem. Com isso, a China considera que, com os Estados Unidos distraído por guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, algo que eu tenho dito muito para vocês, ele vai ter menos apetite para confrontá-la sobre a questão de Taiwan ou outras disputas que já acontecem no Mar do Sul da China. Isso não significa que a China esteja desesperada ou ansiosa ou pronta para jogar o Oriente Médio no fogo.
Em um relatório desse mês, a Carnegie Endowment for International Peace, uma think tank com sede em Washington, ela descreveu os laços de segurança entre a China e o Irã como muito limitados. O relatório ele menciona o fornecimento de tecnologia de satélites pela China para o programa de mísseis balísticos do Irã, mas, de acordo com o mesmo relatório, até agora os frutos militares do acordo envolvem apenas alguns exercícios conjuntos que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos julgou de pouco valor operacional. Embora o acordo prometesse a possibilidade de 400 bilhões de dólares em investimentos chineses ao longo de 25 anos, a China não demonstra nenhum entusiasmo em investir esse nível de dinheiro ou pesadamente no Irã. Para a China, os dois outros membros do eixo são preocupações mais vitais. A Rússia e a Coreia do Norte fazem fronteira com a China e atuam como amortecedores, ou buffers, contra a expansão do poder e a influência do Ocidente ou americana. Mas mesmo com esses países, a China não tem oferecido um apoio restrito. Ela oferece um apoio amplo tecnológico às indústrias de defesa da Rússia, enquanto parece evitar fornecer armas para o uso contra a Ucrânia, apesar de uma parceria com a Rússia que ambos descrevem serem sem limites. A China deixou claro também a sua oposição ao uso ameaçado de armas nucleares pela Rússia nesse conflito. No que diz respeito à Coreia do Norte, a China, por exemplo, não impediu que o país adquirisse armas nucleares, mas ficou claramente irritada com o fato dos norte-coreanos terem desenvolvido a arma. Ou seja, a China vê todos os seus amigos autoritários como úteis para incomodar os Estados Unidos, mas também os trata com cautela, demonstrando menos apetite por risco do que outros membros do eixo das ditaduras. No Oriente Médio, a China não quer se envolver em uma luta complexa, e se o conflito realmente explodir entre Israel e o Irã, é provável que os líderes na China se mantenham à distância, torcendo para que os interesses da China sobrevivam ao fogo cruzado e quem sabe que os Estados Unidos fiquem atolado mais uma década no Oriente Médio.